Olá a todos. Hoje vim aqui apresentar para vocês um trabalho em parceria feita com o professor Antônio José Saviani. Meu nome é Miguel Caetano de Queiroz Benedetti. Sou estagiário aqui do Programa de Iniciação Científica Voluntária da UEMP. Nosso trabalho, a gente se aprofundou um pouquinho sobre o tema da aplicação da prescrição intercorrente no processo do trabalho. Para começo de conversa, a gente precisa saber primeiro o que é prescrição, ou melhor, o que é daí aonde se origina a palavra prescrição. A prescrição é da palavra latina prescriptio, que decorre do verbo latino prescribere, cuja formação se fez com a junção das palavras latinas prae e scribere, que somadas significam escrever antes. No magistério de Antônio Luiz Câmara Leal, citado por Alice Monteiro de Barros, prescrição é a extinção de uma ação ajuizável, actio innata, em virtude da inércia continuada de seu titular durante certo lapso de tempo, na ausência de causas preclusivas de seu curso. Entretanto, esse conceito é só utilizado no antigo Código Civil, 63, e, quando da prescrição, provocava-se a perda da ação. Agora, atualmente, com o atual Código de 2002, com o Código Civil de 2002, a prescrição passou a ser conceituada partindo de um pressuposto que a perda da pretensão com o poder de exigir da prestação que não foi cumprida pelo devedor, e não da ação propriamente dita. Daí porque Alexandre Agra Belmonte define que prescrição é a perda do poder de exigir, no plano jurídico, o cumprimento de um dever jurídico pelo não exercício dessa pretensão num determinado prazo estabelecido pelo legislador. Vê-se, portanto, que o conceito de prescrição traz em seu bojo três elementos essenciais, quais sejam uma pretensão e de uma exigibilidade, o decurso de um prazo ou de um tempo e a inércia do titular desta pretensão. Através dessas três premissas que será analisado durante todo o presente projeto. A metodologia utilizada foi a de Gil, que tem natureza bibliográfica e que é um estudo exploratório, no sentido de que nós exploramos as referências sobre o tema em livros, bem como em julgados e dissertações que abaixo serão, ou melhor, que adiante serão discutidas. Nos resultados, nós podemos dizer que quando se entende, ou melhor, se estuda o tema da prescrição, nós temos que colocar que sopesar a justiça e a segurança jurídica como elementos pacificadores sociais, ou seja, que fundamentam o direito. Dessa forma, é assaz necessário que se dedique um estudo aprofundado sobre o tema, analisando essa prescrição como forma de se buscar primado da justiça, pois o tempo flui inorexavelmente para alterar, modificar ou criar direitos e deveres, não sendo lógico nem jurídico que se aplique um marco prescricional também para as execuções trabalhistas. Se um bem jurídico maior, que é a vida, também sofre os efeitos da prescrição punitivo do Estado, que no caso, a gente tem aí o artigo 109 do Código Penal, por que não utilizar também este incidente no que se refere à relação de trabalho? Aqui, quando a gente fala de prescrição, a gente não pode fazer apologia ao calote e no pagamento das dívidas trabalhistas reconhecidas por sentenças trabalhistas transitadas em julgado. Muito pelo contrário. Os salários e demais consecutários aí decorrentes, que possuem inegável natureza de crédito alimentar e devem ser pagos e executados por todos os meios de direito admitidos, utilizando-se de todas as ferramentas disponíveis de juízo da execução. Se antigamente não havia ferramentas tecnológicas aptas a encontrar bens do devedor, ordinariamente a situação é completamente diversa. Há inúmeros recursos para tanto como Bacenjude, Renajude. A pergunta que se faz é a seguinte: e quando utilizados todos esses mecanismos, sem êxito, somado ao fato de o próprio exequente deixar de fluir em albis um prazo para dar prosseguimento à execução, o que deverá ocorrer? Não se deve sujeitar o devedor à demanda eterna, muito menos impedir a expectativa do credor em receber o valor devido. Diante desse cenário, é que é necessário ter em mente um dos fundamentos da prescrição, quais sejam a justiça, a segurança jurídica e a paz social.
As causas da prescrição têm relação estreita com a fluência de um tempo necessário para exigir determinada pretensão e a inércia titular desse direito durante aquele tempo que lhe foi ofertado. Logo, as causas primeiras ou originárias são o tempo ou o prazo e a inércia do titular de um direito. Não se pode confundir os efeitos e as consequências da prescrição. A consequência da prescrição é a perda da pretensão. O efeito é a impossibilidade de ter acesso àquela pretensão, pois inexistente o direito de agir. Nesse sentido, eu coloco aqui uma citação do professor Homero Batista sobre esse tema, sobre o conceito de prescrição, bem como essa diferença entre o efeito e a consequência da prescrição. Já no âmbito trabalhista, o presente tema sempre foi discutido no direito material e processual. Tanto é que tem súmulas do STF e do Colégio do TST tratando do assunto. Logo, não tem de dúvidas que ela existe no processo trabalhista. O que se discute é se ela é aplicável ou não, e em quais condições isso ocorre. Nessa esteira, há o predomínio de duas correntes doutrinárias, cada uma capitaneada por influências juslaboralistas. Antes de mais nada, faço necessário deixar claro, bem claro, que a prescrição é um instituto do direito material, que quando declarada ou reconhecida, traz consequências do direito processual, pois afeta a pretensão, conforme disposto no inciso 2º do artigo 487 do novo Código de Processo Civil, que dispõe que haverá resolução de mérito na demanda quando o magistrado decidir sobre prescrição. E é compreensível que assim seja, pois quando acatada a prescrição, não se extingue a ação, subsiste, ainda que seja para declarar que a pretensão não pode ser mais acolhida, porque é extinta. Daí a importância do estudo da prescrição intercorrente no direito processual do trabalho. Defensores da inaplicabilidade da prescrição intercorrente no processo do trabalho alegam que a incidência na seara trabalhista impediria os efeitos da coisa julgada. Já outros simplesmente fundamentam-se com base na súmula 114 do Colégio do TST por considerarem que o juiz do trabalho deve atuar de ofício e velar pelo rápido andamento das causas, consoante previsto no artigo 765 da CLT, não aceitando a aplicação da prescrição intercorrente, conforme a súmula. Trago aqui a súmula 114 do TST, que preconiza que é inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente. Por fim, há também aqueles que defendem a impossibilidade da aplicação da prescrição intercorrente, notadamente da forma ex officio, porque tal ato não se compatibilizaria com os princípios que regem o direito do trabalho, principalmente o da proteção. De outro lado, a considerável parcela da doutrina que entende ser plenamente aplicável à prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho, como, por exemplo, defende Valentim Carrion aqui em uma das citações trazidas em nosso trabalho. Quem defende essa decretação da prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho argumenta que a inércia ao prosseguimento da execução se deu exclusivamente por culpa do devedor e imperativo reconhecimento e aplicação da matéria na seara trabalhista. Por derradeiro, diante dos argumentos apresentados, pode verificar-se a relevância da presente discussão para o direito trabalhista pátrio. De mais a mais, a discussão é relevante e intensa. Conforme ensimado, os tribunais estão entendendo pela aplicação da prescrição intercorrente somente se houver uma inércia injustificada por parte do executado, bem como que sua aplicação não ocorra de maneira retroativa. Aqui no nosso trabalho trazemos 2 julgados muito recentes, tanto do Tribunal Regional da 9ª Região, aqui do Paraná, quanto do próprio TST, que, em contrariedade com sua própria súmula, conforme dito, caso o credor, de forma injustificada, deixa transcorrer em óbice o prazo, aí é aplicada a prescrição intercorrente. Bom, aqui finalizamos o nosso trabalho. Gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus pela oportunidade, pelo dom da vida, pelo dom de poder estar aqui nessa universidade, de poder estar conversando com vocês. Em segundo lugar, ao meu orientador, o professor José Saviani, pela oportunidade que a mim foi conferida em fazer parte desse belíssimo projeto, que, sem dúvida nenhuma, vai gerar um grande impacto na sociedade jacaresiense, levando a elas um pouco mais de justiça, um pouco mais de alento no que tange ao direito do trabalho. Então é isso, muito obrigado a todos, ficamos aqui com as referências e tenhamos uma
um bom evento.